Bom, meus amigos, nós vamos na aula de hoje seguir no estudo da teoria geral dos recursos. E aí nós veremos os princípios dos recursos. Então, nós veremos os princípios que orientam a compreensão desse instituto, do Instituto do Recurso. E o primeiro desses princípios, nós temos princípios específicos aqui, né? Claro, os princípios genéricos como contraditório, isonomia, publicidade, incidem aqui também, naturalmente, mas nós temos princípios específicos sobre a atuação dos recursos no tribunal, e são esses que nos importam aqui. Como, por exemplo, o princípio do duplo grau de jurisdição. Princípio do duplo grau de jurisdição. E o que consiste o duplo grau de jurisdição? Primeira informação sobre o duplo grau de jurisdição. É o que significa. Qual é o sentido, qual é o alcance. O duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de revisão de uma nova análise das decisões judiciais. Está associado, portanto, à ideia da falibilidade da razão humana. A possibilidade, como quem julga é um homem, e como os homens estão sujeitos a errarem, mesmo que alguns acreditem que não, mas todos nós estamos sujeitos a errar, o sistema jurídico prevê a estruturação de diversos mecanismos para revisão das decisões. De modo que com as constantes revisões você diminua a probabilidade de manutenção de um erro. Se diversas instâncias distintas, diversos órgãos judiciários distintos analisam a decisão, a probabilidade de se manter uma decisão equivocada é menor, né? Tudo bem, em tese possível também que o judiciário venha acertando, proferindo a decisão correta em todas as instâncias, e na última ele venha proferir decisão errada, equivocada. Isso é natural da indeterminabilidade do direito, dessa indefinição do direito ser uma ciência semântica. Mas isso já é uma outra questão. A ideia que nós estamos tratando aqui por exemplo, uma má compreensão das provas, alguns elementos objetivos, por exemplo. Então, como erros crassos podem ser cometidos, erros que podem ser perceptíveis de um modo mais objetivo, é possível que uma outra instância venha a corrigi-los. E aí é nesse sentido que nós temos um duplo grau. O duplo grau consiste, portanto, numa nova apreciação, numa nova análise. E o recurso, como nós vimos, tem justamente essa ideia, esse sentido, finalidade de impugnar uma decisão judicial. Nós vimos que, dentre os resultados possíveis do recurso, nós temos a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial. Então, a finalidade mesmo do recurso é essa, de provocar uma nova análise, em regra por um outro órgão. Nós vimos que o efeito devolutivo ele acarreta a devolução da compreensão daquela controvérsia jurídica, em regra para uma outra instância, para um outro órgão. O juízo ACO, juízo ad quem. Sai do juízo ACO e vai para o juízo ad quem. Ok? Bom, um outro ponto a se tratar a respeito desse duplo grau, vimos o que é, portanto, o duplo grau. Agora, seria esse duplo grau, esse princípio do duplo grau, seria uma garantia constitucional? Então seria algo de observância obrigatória, inafastável? E a resposta é não. Não. É um princípio, é verdade, mas nós vimos, e eu tratei com os senhores, que nós temos decisões, é possível se cogitar de decisões irrecorríveis. Ainda que excepcional a hipótese, é possível se cogitar de decisões
irrecorríveis. O sistema jurídico ele promove esse princípio do duplo grau de jurisdição. O nosso sistema promove até, estica demais a corda. Nós temos muitos recursos. Então o nosso ordenamento promove, consagra sobremaneira esse princípio do duplo grau de jurisdição, mas isso não é uma garantia fundamental. Eventual processo no qual isso não seja observado, porque nós vimos, eu já passei um exemplo para vocês no outro encontro. Imagina uma ação de improbidade administrativa que já comece no plenário do STF. Vai recorrer para onde? Como aconteceu em alguns casos, em algumas condenações do mensalão. Então, o entendimento predominante, inclusive no âmbito do STF, é que o princípio do duplo grau de jurisdição, em que pese a sua importância e relevância, não chega a ser uma garantia constitucional. Não tem previsão constitucional nem expressa nem implícita. Esse é o entendimento predominante. Agora, minoritariamente, nós temos a posição do professor Nelson Neri, que é um doutrinador da maior envergadura. É um insigne processualista, né? Professor Nelson Neri Júnior. E ele tem uma obra, inclusive famosa, dos princípios processuais, onde ele defende ser o duplo grau de jurisdição uma garantia fundamental do processo. E para Nelson Neri, seria o duplo grau de jurisdição uma garantia fundamental, estaria, portanto, contido na Constituição como garantia fundamental o duplo grau de jurisdição de modo implícito nos artigos 102, inciso 3º e 105, inciso 3º, 2º e 3º da Constituição Federal. Então, o artigo 102, incisos 2º e 3º, e também o artigo 105, inciso 2º e 3º, ambos da Constituição Federal, que prevêem o recurso ordinário constitucional e os recursos, vou abreviar aqui, né, excepcionais, os recursos excepcionais para, eu comecei pelo STF, para o STF e para o STJ, respectivamente. Para o STF e para o STJ, respectivamente. Então, estaria previsto no artigo 102, inciso 2º e inciso 3º, recurso ordinário para o STF, 102, inciso 2º. Recurso extraordinário para o STF, 102, inciso 3º. E estaria implícito no 102, inciso 2º, recurso ordinário para o STJ. E no 102, inciso 3º, recurso extraordinário para o STJ, não, recurso especial, falei uma barbaridade, recurso especial para o STJ, a previsão de duplo grau de jurisdição como uma garantia constitucional. Mas volto a dizer, esse entendimento dele é um entendimento realmente minoritário, para não dizer que isolado. Praticamente só ele pensa assim. Ok? Então esse é o primeiro princípio que nós devemos analisar e já acabamos de tratar o princípio do duplo grau de jurisdição.